Olá, hoje nós vamos falar sobre as proteínas, certo? Então, vocês estão realizando atividade desta semana e da próxima também será sobre proteínas. Então, eu fiz um vídeo, né, curto, não vai ser tão longo como os outros, resumindo, para ver se vocês entendem e compreendem melhor o conteúdo. E vou colocar também na descrição do vídeo sugestões de vídeo de outros professores, tá? Para que vocês fiquem treinados em relação às proteínas. Coloque no comentário o nome de vocês, marque como presença, tá? Que isso conta como frequência, quem estiver assistindo os vídeos. Então vamos lá. Então nós estudamos carboidratos, lipídios e agora proteínas, né, dentro das substâncias orgânicas, porque inorgânicos nós estudamos água, sais minerais, né? Depois, dentro das substâncias orgânicas, que são as maiores, nós estudamos os carboidratos. Aí eu quero só revisar com vocês que o carboidrato, por que ele é importante? Já relembrando, né? Eles são importantes, pois eles fornecem energia para o corpo, tem função estrutural. O nosso material genético tem carboidrato na sua constituição e os carboidratos são formados por monossacarídeos, né, por unidades de monossacarídeos. Tanto que quando eu tenho dois monossacarídeos dentro de um carboidrato, aí eu já vou ter um disacarídeo. Quando eu tenho até 20, eu tenho um oligosacarídeo, lembra? E quando eu tenho mais de 20, polissacarídeos. Já os lipídios, nós vimos que a maioria deles são formados por ácido graxo e glicerol. E agora nós vamos estudar as proteínas, certo? Aí lembra dos alimentos, né? Então, toda vez que eu falar em carboidrato, quais são os alimentos que são ricos em carboidrato? Lembra dos doces, das massas, dos lipídios. Quais são os alimentos que são ricos em lipídios? Aí lembra dos óleos, gorduras, ceras. E agora o desenho aqui já está mostrando, né? Quais são os alimentos que são ricos em proteína? As carnes, alguns cereais. Então vamos conhecer mais. Qual a importância das proteínas? As proteínas elas têm funções é, plásticas. Por que plástica? Porque ela constitui todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. Tanto que a maior parte das substâncias dentre as orgânicas, a que está presente em maior quantidade no nosso corpo é as proteínas. Porque a gente sabe que 75, 85% da nossa constituição é água. Aí dentro do restante, que sobra aí, 15% é proteína. Por que, que a gente tem tanta proteína? Por exemplo, proteína é 15%, carboidrato nós vimos que é pouco, né? Cerca de 2%. E por que essa diferença? Porque as proteínas elas vão constituir todas as partes do nosso corpo. Os nossos tecidos, nossos músculos, ela vai dar suporte estrutural. Nosso cabelo, nossos ossos, né? Tudo é rico em proteína. Então, ela dá suporte estrutural, ela protege o nosso corpo. Nós vamos ver que tem proteína chamada, tem uma proteína muito especial e muito útil, que é a enzima, que ela vai catalisar, ou seja, toda reação química nessa máquina humana, né, para fazer o nosso corpo funcionar, toda reação química tem enzima organizando a reação, então ela acelera a reação. As nossas reações, o funcionamento do nosso corpo só acontece por causa das enzimas, porque elas fazem catálise, elas aceleram as reações. Transporte, então nós vamos ver que as substâncias elas são transportadas, né? Lembra lá do colesterol, que ele é transportado pelo HDL e o LDL? São proteínas ligadas a lipídios que fazem esse transporte. Lembra que o que é o HDL e o LDL, né? O colesterol bom e o colesterol ruim. Na verdade, eles são o quê? São lipoproteínas. São proteínas ligadas a lipídios que vai ficar transportando, tipo, o HDL, que é o bom, né? Ele transporta o lipídio da corrente sanguínea e leva lá para o fígado
para ser metabolizado, não deixe ficar entupindo as veias. Então, nós temos proteínas de transporte, proteínas de defesa. Quando a gente fala de defesa, a gente lembra dos anticorpos, né? Então, no nosso corpo, a gente tem substâncias que vão defender. Então, quando entrar o coronavírus, né? Entrar os micro-organismos, nós vamos ter substâncias de defesa, que são os anticorpos, que são proteínas. Regulação, muitos hormônios, a maioria dos hormônios, eles são proteínas. Para que servem os hormônios? Para regular o nosso corpo, né? O nosso metabolismo. Movimento, para a gente contrair, movimentar, tem proteínas que vão formar aí o nosso músculo. Então, essa pergunta, depois eu vou mostrar para vocês a atividade da próxima semana, dessa semana, né? Foi dessa semana, que tem essa perguntinha: quais são as funções das proteínas? Aí vocês vão ter que citar isso aí, que as proteínas elas vão formar a nossa estrutura, né? Elas protegem, elas aceleram as reações, ela faz catálise, ela faz transporte, faz defesa. Pode até copiar o que está escrito aí no vídeo. Dá uma pausa e já responde a sua atividade. No livro de vocês, na página 52, no segundo parágrafo diz aí, ó, que seria a resposta, né? Então, quem acompanhar os vídeos já vão ter resposta. Então, as proteínas, elas têm função estrutural, enzimática, contrátil, hormonal, de defesa, de transporte, entre outros. Certo? Está na página 52. É o segundo parágrafo aí, tem as funções das proteínas. Segunda dica: as proteínas, tá vendo aqui? Esse colar de bolinha está representando uma proteína. Cada bolinha dessa aqui é um aminoácido. Então, como que é formado as proteínas? Por aminoácido. Cada bolinha dessa é uma substância, é uma molécula chamada aminoácido. Toda substância que nós vamos aprender agora, ela tem os seus constituintes. Por exemplo, nós aprendemos carboidrato. Carboidrato é formado por quê? Monossacarídeos. Lipídios, tem os ácidos graxos e o glicerol. Proteínas, proteínas são formadas por aminoácidos. Gente, as proteínas estão presentes assim, em grande parte do nosso corpo. Olha que interessante. Então, mais das funções. Função estrutural. Então, colágeno, elastina, queratina, as fibroínas, tudo isso é proteína. A maioria das íons são proteínas. Então, colágeno, elastina da nossa pele. As mulheres, elas estão mais por dentro das proteínas, porque elas compram hidratantes, creme de cabelo, então sempre está olhando, tem queratina, né? Selagem, tem selagem com queratina, creme com queratina. Os hidratantes, vem escrito, tem colágeno, tem elastina. Então, isso tudo são proteínas. Então, agora, quando vocês forem comprar os produtos, já fiquem de olho. Contração, movimento, né? Então, nós temos proteínas aí constituindo as células do nosso músculo. Actina, miosina, tubulina, são tudo proteínas que, graças a elas, que nós vamos nos movimentar. E, às vezes, as pessoas perdem o movimento devido à deficiência nessas proteínas. Proteínas que estão presentes nos alimentos. A proteína do ovo, ovo-albumina, proteína do leite, caseína. Transporte, né? Nós falamos muito quando nós estudamos sais minerais que o ferro, que está presente na célula vermelha, na célula do sangue, e o ferro, ele está dentro da célula vermelha ligado a uma proteína que é a hemoglobina. O ferro, junto com a hemoglobina, vão transportar os gases da respiração. Então, imagine a célula vermelhinha, dentro dela tem a proteína hemoglobina ligada com ferro, e são eles que seguram os gases da nossa respiração. Então, o oxigênio que entra vai lá para a corrente sanguínea, vai ser transportado, né, por todo o corpo, através da proteína aqui, da hemoglobina que está dentro das células sanguíneas e do ferro.
A lipoproteína, que nós falamos, que são as que transportam o colesterol, né, o HDL e LDL. Enzimas. Tem uma questão, acho que da próxima semana, que pergunta sobre as enzimas. Então, as enzimas, elas aceleram as reações. Dentro do nosso corpo, tem várias enzimas. A vida inteira, quando nós vamos estudar biologia, nós vamos sempre estar falando das enzimas. Então, na nossa respiração, na nossa digestão. Quando você coloca uma comida dentro da boca, uma bolacha, um pedaço de pão, aquilo lá já começa a dissolver, né? A saliva ali está cheia de enzimas que já vão digerir aquele nutriente. Então, nós temos enzimas na nossa boca, no nosso estômago, né, que vão fazer essa digestão dos alimentos. Nós temos a amilase, que faz a digestão, a quebra dos carboidratos, a pepsina, que quebra as proteínas, a lipase, que quebra os lipídios que nós ingerimos. Hormônios, a maioria dos hormônios que estão presentes no nosso corpo são proteínas. Aí nós vimos que tem alguns hormônios que são lipídios, né? Então, no caso dos hormônios sexuais, que determinam as características sexuais, a testosterona, estrógeno, progesterona, são lipídios. Mas o restante, a maioria é proteína. Então, a insulina, que controla a quantidade de glicose no sangue, é uma proteína. A ocitocina, que quando a mulher está grávida, para aumentar a contração do útero, para a mulher conseguir amamentar. Esse hormônio é uma proteína. Quando você, o orgasmo, né, a questão do prazer, para sentir tudo isso, é a ocitocina que faz esse trabalho no corpo. O hormônio paratireoide, que controla a quantidade de cálcio, né? Então são tudo proteínas. E agora que eu estou aqui na frente, isso. Defesa do nosso corpo, os anticorpos, né? A gente fala anticorpos ou imunoglobulina. Agora, com a questão da Covid, né, está falando direto na televisão sobre os anticorpos, que às vezes as pessoas estão adquirindo a doença porque está com a imunidade baixa, né, está com poucas células de defesa, poucos anticorpos. Então, os anticorpos que defendem o nosso corpo são proteínas e eles são produzidos pelas células brancas do corpo. Então, aqui, ó, mais para frisar bem a questão da função. Aqui nós temos a melanina. A melanina é que dá a cor, né, ao nosso corpo. Então, quem é mais negro, né? Quanto mais escurinho, mais melanina. Quanto mais branquinho, menos melanina. A hemoglobina no sangue é uma proteína. A insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue, é uma proteína. E aqui os anticorpos, que fazem a defesa do corpo, também é proteína. A maioria das INAs são proteínas, com exceção da quitina, que não é proteína e é carboidrato. Então, como eu disse, a proteína, elas são macromoléculas orgânicas, então são moléculas grandes, ricas em carbono, por isso que ela é orgânica, de alto peso molecular, e ela é constituída por aminoácidos. Então, como se cada pedacinho dela aqui é um aminoácido. E aí o conjunto de aminoácidos vai formar, né, um polipeptídeo. Então, aqui eu tenho vários, né? Então, vários. Lembra que vários na biologia a gente muitas vezes vai substituir pelo prefixo poli, né? Então, polipeptídeo está relacionado à proteína, então polipeptídeo. Então, a proteínas são moléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, geralmente mais de 100 aminoácidos. E já adiantando, quantos aminoácidos que existe que vai formar o nosso corpo? 20. Tem uma questão na atividade de vocês que pergunta isso aí. Quantos aminoácidos que existe? 20. Só 20. E vai ser o tipo de aminoácido e quantas vezes ele se repete que vai diferenciar uma proteína da outra. Existem várias proteínas.